Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos clientes, amigos, consultores e quem hoje está vindo pela primeira vez nesse treinamento, nessa palestra que nós fazemos mensalmente, com informações sobre fintech e principalmente sobre o futuro do dinheiro. Quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. Nossa, bastante gente, que legal. Então, meu nome é Michael Marcos, eu sou CEO do grupo Smart Business, uma holding de gestão de ativos digitais e ativos físicos. Depois, com um pouquinho mais de tempo, eu explico quais são as empresas do nosso grupo. Mas hoje é um momento fantástico, é um momento onde nós trazemos informação para a sociedade daquilo que está acontecendo no mercado financeiro, está acontecendo no contexto macroeconômico e que impacta as nossas vidas, sim. E hoje, ainda atendendo uma cliente, a Anice aqui, uma grande amiga, trouxe uma cliente e estava tirando algumas dúvidas, e ela me trouxe uma informação: nossa, o meu começo com as criptomoedas foi um pouco traumático, eu perdi dinheiro. Aí eu falei para ela: me explica um pouquinho o que aconteceu. Ela: não, era um sistema que eu minerava Bitcoin pelo celular. Eu falei: poxa, uma máquina de mineração de Bitcoin custa em torno de $9 mil. Não dá para minerar Bitcoin no celular. Você caiu num golpe. E essa falta de informação machuca as pessoas. Essa falta de informação para escolher bem, para saber como aproveitar e usufruir desse mercado, é muito importante. Uma outra pessoa falou para mim esses dias: não, mas eu tenho medo do Bitcoin porque eu prefiro o dinheiro, porque o dinheiro tem lastro em ouro. Eu falei: ô filho, você está desatualizado. Desde 77 não existe mais lastro em ouro. Então, esse momento mensal que a Smart Business, através da Smart Academy, traz esse momento de informação com pessoas especialistas nesse segmento, trazendo novidades e oportunidades ao nosso público. Mas, sem mais delongas, quero chamar aqui uma palestrante fantástica, tive o prazer de conhecer, fui aluno dos cursos dela, empreendedora, mentora de planejamento financeiro e de criptoeconomia, criptotrader, com 32 anos, formada em administração de empresas pela Universidade Estadual do Paraná, pós-graduada em MBA Executivo de Gestão Empresarial e Empreendedorismo pela Unicesumar. Quero chamar para vocês Yara Tamires. Uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao Michael por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que eu amo, do que eu gosto. Esse mês foi bem cansativo para mim. Eu já fui em 3 países esse mês palestrar, mas é que eu fui em Foz do Iguaçu. Sábado eu estava palestrando em Foz do Iguaçu e tive, inclusive, a oportunidade de conhecer como é que surgem os bitcoins. Vou falar um pouquinho com vocês, que é através da mineração. E eu fui conhecer uma fazenda de mineração lá, então foi muito legal. Então, daí eu já aproveitei, fui no Paraguai e fui na Argentina. Então, eu falo que esse mês já fui em 3 países diferentes, mas eu já fui para o Rio de Janeiro esse mês, do dia 1º ao dia 4, estive lá no Blockchain Rio. Depois fui para São Paulo, na Ethereum São Paulo. A Ethereum é a segunda principal criptomoeda. Lá em São Paulo mesmo teve a No Fungible Conference. Depois palestrei em Balneário Camboriú, Foz, e agora tenho a honra de estar aqui. Então, esse mês foi o mês mais conturbado e o mês que eu mais aprendi e que eu tive a honra de falar com mais pessoas, e hoje, mais uma vez, estou tendo a oportunidade de falar com vocês. Então, vamos começar. Eu também entrei em criptomoeda da maneira errada e pelo motivo errado. Eu entrei para ganhar dinheiro e perdi, né? Todo mundo que entra na ganância sem entender acaba perdendo. Eu entrei em 2017, eu já era investidora do mercado tradicional desde os meus 19 anos. O Michael já entregou minha idade, eu tenho 32, então tem 13 anos que eu sou investidora do mercado tradicional. E em 2017, eu esbarrei com o Bitcoin, não comprei porque eu não entendi, só que daí tinha uma pessoa do meu círculo, que o chefe dele comprou Bitcoin, e todos os dias ele chegava em casa falando que o chefe tinha dobrado, triplicado, quadruplicado. Falei: meu Deus, eu também preciso comprar isso. Aí, pela primeira vez, eu paguei R$54 mil no meu primeiro Bitcoin.
Ele chegou a bater mais de 70 em poucos dias. Eu falei, caraca, eu devia ter comprado muito mais Bitcoin. Bitcoin é lindo. E poucos dias depois também, ele caiu e foi lá para 20 mil, chegou a 12 mil. Aí eu falei, meu Deus, eu, tão esperta que sou, como é que eu caí num dinheiro de mentira, num dinheiro virtual? Aonde que eu estava com a minha cabeça de ter comprado esse negócio? Então, daí eu fui estudar. Então, eu fui estudar, já saí fora do país, fazer curso também. Eu já fui para Singapura, no Block Show Ásia. Então, quando eu entendi o valor do Bitcoin, o preço é só um detalhe. E antes de explicar para vocês o valor do Bitcoin, eu preciso mostrar qual que é o problema do dinheiro que a gente tem hoje. Não tem como eu entrar com a solução sem vocês entenderem o problema que a gente tem na moeda fiduciária. Então, hoje a gente vai desvendar as criptomoedas, mas antes eu vou ter que contar a história. Mas eu juro que eu vou ser bem breve. Essa parte aqui da história, ela precisa, porque eu preciso contextualizar como é que a gente chegou até o Bitcoin e até esse universo todo de criptomoedas. Então, o escambo, todo mundo já sabe o que é, que antigamente eles trocavam ovo por galinha, galinha por gado e assim por diante. Você tinha que trocar, porque não tinha nenhuma moeda de troca, igual a gente tem o papel moeda hoje. O salário, na época, era muito difícil de você pagar o seu funcionário. Inclusive, o nome salário vem do sal. Por quê? O que naquela época, lá antigamente, precisava, todo mundo precisava? Era o sal. O sal, inclusive, ele era utilizado para conservar alimentos. Então, todo mundo precisava do sal. E o sal passou a ser uma moeda de troca. Então, daí que vem o nome salário. Só que era muito sensível, porque o trabalhador trabalhava, às vezes, o mês inteiro, recebia o seu salário e pegava uma chuva. Se ele tivesse, inclusive, em Joinville, ele estava ferrado, né? Eu fiquei sabendo que aqui é a cidade que mais chove. É isso mesmo, gente? Caraca, meu cabelo não ia combinar com Joinville, tá? Então, não daria para morar aqui de jeito nenhum. E daí, eles viram a dificuldade do sal, né? E daí eles falaram, tá, o que mais que todo mundo usa e todo mundo gosta, o que daria para a gente ter aí como valor de troca, como moeda de troca? E daí que veio as moedas de metais preciosos, porque naquela época eles já tinham ouro, prata, e as moedas de antigamente, elas tinham uma quantidade de ouro, uma quantidade de prata, então elas tinham um valor intrínseco lá nelas. Só que, mais uma vez, qual que era o problema das moedas? As moedas, elas chacoalhavam no bolso. E os bandidos já falavam, é aquele lá que a gente vai assaltar. O cara andava de carroça e a moeda... Tchac, 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 tchac. Então, era muito perigoso. Aí, os governantes falaram, não, espera lá, vamos fazer o seguinte. Dá aqui as suas moedas e eu te dou um papel que você deixou suas moedas comigo. Porque o papel não vai fazer barulho. Legal, legal, interessante. Porque o governo só poderia te dar aquele papel se ele tivesse essas moedas guardadas lá com ele. E começou a ser trocado esse recibo ao portador. Então, se eu tivesse esse recibo, que eu deixei as moedas lá, guardadas, eu poderia dar o recibo facilmente para outra pessoa, e a pessoa, o dia que ela quisesse resgatar essas moedas, ela iria lá. E foi assim que surgiu o dólar. O dólar, ele era lastreado em ouro, porque das moedas, desse recibo e tudo mais. Então, até o papel tinha um valor, porque ele tinha aquela garantia lá. Inclusive, em 1944, pelo Acordo de Bretton Woods, o dólar passou a ser a moeda mundial, porque, de fato, ele tinha um lastro, ele tinha lastro em ouro. Então, tinha um limitador para imprimir mais dólar. Só podia imprimir mais dólar se encontrasse mais ouro e aumentasse a reserva de ouro. Esse era o único jeito que podia imprimir mais dólar. E isso perdurou até 1971. Em 1971, o presidente da época, que era o presidente Nixon, já tinha algumas denúncias que ele estava imprimindo mais dinheiro do que ele tinha de reserva. E naquela época, os Estados Unidos já era uma potência armamentista. Ele falou, é verdade, estou mesmo. Estou mesmo, e a partir de agora, acabou com esse negócio. Eu vou imprimir o quanto que eu quiser, e é isso aí.
E desde então a gente está nessa. Ele imprime o quanto eles quiserem. Desde 1971, nenhuma moeda tem mais lastro em coisa alguma. E qual que é o problema disso? Porque todas as vezes que eles ligam a impressora, a gente empobrece. Yara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa imprimir dinheiro. É bom que dá para os pobres, e todo mundo pode comprar mais coisa, olha que legal. O problema é que isso gera inflação. E o que é inflação? Muita gente entende o que é inflação porque está sentindo a inflação no bolso. Quanto custava um pacotinho de café? Quanto custa agora? Então a gente sente no bolso o que é inflação, mas ninguém consegue explicar o que é inflação. E eu vou dar um exemplo para vocês hoje que vocês nunca mais vão esquecer. E vocês vão conseguir explicar o que é inflação até para uma criança. Imagina que eu vou negociar o meu celular com vocês por 10 gramas de ouro. Só que hoje é quinta-feira e vocês não estão com essas 10 gramas de ouro aqui. Essa grama de ouro está guardada. Então eu vou dar uma semana para vocês me pagarem. 7 dias para vocês me pagarem 10 gramas de ouro. Só que nesse intervalo de 7 dias, encontraram algumas montanhas cheias de ouro. Aí todo mundo correu nessas montanhas, pegaram a picareta e tchuc, tchuc, tchuc. E agora todo mundo tem ouro. Todo mundo tem ouro. Todo mundo foi lá na montanha e pegou um pedacinho de ouro. Quando vocês voltarem para mim na quinta-feira e falar, Yara, toma aqui suas 30 gramas de ouro. Eu vou falar, vocês estão achando eu com cara de palhaça? Não vale mais só essas gramas de ouro meu celular. Agora eu não quero mais 10, eu quero 15, eu quero 20, eu quero 30. Esse é o problema de você imprimir. O que aconteceu com o meu celular? Nada. O que aconteceu com a quantidade de ouro? Ele aumentou. Então, quanto mais moeda circulante tem, menos o nosso dinheiro vale. E o que aconteceu na pandemia? Todos os governos do mundo imprimiram dinheiro. E o que está acontecendo agora? Exatamente. Então, nada mudou. Nada mudou. O problema é que tem muita moeda circulante. Por isso que o preço das coisas aumentaram. Porque o comerciante precisa subir o preço das coisas para acompanhar a depreciação do poder de compra. Se antes tinha uma quantidade de ouro, agora tem 2 vezes a mesma quantidade de ouro, os preços das coisas têm que aumentar. E é isso que acontece. Então, a gente já entendeu um dos problemas da moeda fiduciária, que ela é altamente inflacionária. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos imprimiu mais dinheiro nos últimos 2 anos do que nos últimos 50 anos. E os Estados Unidos estão com uma inflação pior que a nossa. Pela primeira vez na vida, dá orgulho de ser brasileiro. Até a Europa está com inflação de 2 dígitos. Eu não estou nem acreditando. E a gente aqui conseguiu conter a inflação mais rápido, porque a gente começou a aumentar a taxa de juros. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas quando você sobe a taxa de juros, as pessoas não tomam mais empréstimo, porque todo empréstimo é baseado na taxa Selic. A nossa taxa Selic já chegou a ser quase 2% aqui no Brasil, então estava muito barato você pegar empréstimo. Então, se você pega empréstimo, você aumenta a quantidade de dinheiro circulante e gera mais inflação. Então, para os governantes conter essa inflação, eles sobem taxa de juro, deixa inviável tomar crédito, só pega crédito agora quem é doido, porque a Selic está 13,75, então o dinheiro está caro. Então, já fecha uma torneira, né? Eles pararam de imprimir, graças a Deus, e também ninguém está pegando empréstimo, e isso começa a conter a inflação, e por isso que o Brasil teve deflação 2 meses seguidos. E os países desenvolvidos estão sofrendo, então a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. Outro problema da moeda fiduciária é que ela é altamente centralizada, né? Ela tem o governo por trás dela, o próprio nome já fala, né? Fiduciária, que vem de confiança, então ela é lastreada em confiança. Qual que é o problema de ser lastreada em confiança? Porque eu não confio no governo. Vocês também não deveriam confiar. A Argentina, cara, a primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Argentina. A Argentina era como uma Europa. A Argentina voava. Hoje em dia, a Argentina está batendo 100% de inflação. Taxa básica de juros deles lá está 75%. E tudo por quê? Porque o governo acabou com o país.
Dependendo da política econômica implementada, governos quebram países. E como que a gente vai quebrar junto com o governo? A gente não tem culpa da política econômica implementada. Que culpa tem os argentinos lá? Está todo mundo pobre, até quem era rico está pobre. Então, não tem como a gente ficar em uma moeda que é centralizada e dependendo do presidente que ganhar, pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Dependendo da política econômica que ele implementar, pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Mas e por que eu vou ficar exposto a isso? A moeda fiduciária, na verdade, ela é uma moeda de curso forçado. Quando a gente nasceu, já falaram que a gente tinha que usar o real. Mas eu não quero usar real. Nós, brasileiros, ficamos mundialmente mais pobres 50% em 5 anos. O que eu, Yara, fiz para ficar 50% mais pobre em 5 anos? O dólar valia R$ 2,70. O dólar agora está valendo R$ 5,39, fechou hoje. Eu não fiz nada para merecer isso. O problema é as políticas econômicas. Então, por que eu tenho que ficar forçada a usar o real? Agora tem outro problema, que é a perca do poder de compra. Olha o que aconteceu com o real. O real foi uma moeda feita em 1994 justamente para conter a hiperinflação, que ficavam etiquetando lá no mercado. Graças a Deus, eu nem me lembro disso, porque eu sou de 1990, e o Plano Real veio em 1994 para conter a inflação. Só que olha o que aconteceu já com o real. O real já perdeu 86% do seu valor. Lá em 1994, quando o real foi feito, quem tinha 100 mil reais era muito rico. Comprava carro, comprava casa. Eu sou dona de construtora. Eu abri meu primeiro negócio foi a construtora. Eu abri ela com 21 anos de idade. Teve terreno que eu comprei naquela época por 13 mil reais. Então o nosso dinheiro valia muito. Agora, não existe mais terreno por menos de 50, 60 mil. Esse é o problema que a gente vai perdendo o poder de compra conforme o passar dos anos. Então, o real, ele tem 28 anos de existência e perdeu 86% do valor. Alguém chuta o que vai acontecer com o real daqui 28 anos? Talvez, pode ser que tenha que fazer uma nova moeda. Não descarto essa possibilidade, não descarto. Real 2, que teve cruzeiro, cruzado novo. Teve umas 5 moedas, né? Em menos de 2, 3 anos, teve umas 5 moedas, eu nem me lembro. É bom até esquecer. Então, o real já perdeu 86% do seu valor. Uma nota de 100 reais hoje compra o que 14 reais comprava lá em 1994. E outro problema, e esse eu acho mais grave, sem mentir agora, hein? Quem aí é da época do Collor, quando ele bloqueou? Tem uns mentirosos na plateia, que eu estou vendo. Não levantaram a mão. Pessoal, o Collor, ele simplesmente bloqueou o dinheiro das pessoas que estavam na poupança. Como assim? O dinheiro já é meu, eu já trabalhei, eu já ganhei. Por que o governo tem esse poder de tomar? Então, ele tem uma moeda que é centralizada, que ele imprime mais a hora que ele quiser. Toda vez que ele imprime, eu perco o poder de compra. Toda vez que a impressora liga, eu estou empobrecendo. E do nada, ele vem e bloqueia o meu dinheiro. E foi uma guerra para conseguir recuperar, né? Quem conseguiu recuperar? Teve que entrar na justiça e tudo mais. E não é uma situação só do Brasil, né? Porque nós brasileiros já estamos acostumados aqui a dar tudo errado, né? A gente fala, nossa, aqui sempre dá tudo errado, já estamos acostumados. Mas não é só uma coisa que acontece aqui no Brasil. Já aconteceu em Corralito, na Argentina, em 2002. Teve o Líbano, que eles teve uma crise de liquidez, tanto é que nenhuma moeda fiduciária tem liquidez. Se todo mundo quiser ir lá no banco sacar, não tem. E teve a crise de liquidez no Líbano e eles simplesmente, eu não tenho dinheiro para dar para todo mundo, então vou bloquear o de todo mundo, porque quem manda aqui sou eu. É altamente centralizada a moeda fiduciária. Teve Chipre. Yara, mas isso tudo faz tempo, né? 2019 não faz tempo, gente. 2013 não faz tempo. E outra situação foi essa. Foi agora, no coronavírus. O Canadá ameaçou bloquear a conta bancária das pessoas que estavam fazendo protesto de quem não queria se vacinar.
Eu não quero entrar no mérito de vacina, se é certo ou se é errado, mas agora bloquear o dinheiro de alguém está certo? A gente ficar na mão desses governantes está certo? Até quando a gente vai aceitar isso? Até quando a gente vai ficar num papel de omissão? Sendo que é nosso, quem produz somos nós. O dinheiro não cria. O dinheiro tem que ser produzido, o PIB tem que aumentar. A gente que faz a coisa acontecer. E eles que têm o poder. Por quê? Por quê? A gente viu isso acontecendo agora, na guerra da Ucrânia e da Rússia. Os governantes também bloquearam os valores das pessoas. E lá na Ucrânia, só conseguiu fugir quem tinha criptomoeda, porque não dá para bloquear a criptomoeda. Então, quando a gente entende todos esses problemas da moeda fiduciária, a gente começa a falar, tá bom, tem saída? Tem saída. Graças a Deus tem saída. Pela primeira vez na história a gente tem opção. A gente tem opção de estar na moeda que faça sentido para a gente. E daí eu não falo nem que é a revolução do Bitcoin, é a evolução Bitcoin, é a evolução do método de pagamento. Tudo mudou. O jeito como a gente pede comida mudou, o jeito como a gente pede táxi mudou. Tudo mudou e até quando a gente vai ficar na mão dos governantes? Até quando a gente vai ficar refém, tendo que seguir a linha deles? Até quando? Então, por isso que eu falo que até o dinheiro tem que evoluir. E o Bitcoin foi a evolução de tudo isso. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda a dar certo. Ela não foi a primeira a ser feita. Inclusive, tem a eGold, que foi uma criptomoeda que quase deu certo. Só erraram num detalhe. Falaram quem eram os criadores da eGold. O que aconteceu? Foram presos. Acabou com o projeto. E daí, teve outras criptomoedas, né? Moedas digitais. E todas elas com algum problema. E quando o Bitcoin surgiu, parece que ele conseguiu consertar tudo das outras criptomoedas que tinham dado errado. Inclusive, ninguém nem sabe quem é o criador do Bitcoin. Ele se autodenomina Satoshi Nakamoto, que a gente nem sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas. Ninguém sabe. Por quê? Se alguém soubesse naquela época, com certeza ele estaria preso. Mas o que é legal? Que ela é uma criptomoeda totalmente descentralizada. Independente de quem seja, o Satoshi Nakamoto, tem gente que fala que é o Putin, tem gente que fala que é o FBI, não tem problema de quem seja, porque ela é uma rede totalmente descentralizada, nem o dono não consegue desligar a tomada, nem o dono consegue alterar, nada. Então, independente de quem seja, não tem o que fazer, né? Não tem nenhum governo que pode mudar a regra do jogo no meio do jogo, não tem. E ela tem uma regra clara, que só vai poder existir 21 milhões de Bitcoin, nada mais. Sabe uma moeda fiduciária que tem limite de impressão também? Nenhuma. Então, o Bitcoin ele vem na contramão do que já existe. Uma que é descentralizada. Para a pessoa conseguir mudar qualquer coisa que seja no Bitcoin, ela tem que ter 51% da força computacional da rede. E já foi comprovado que é impossível alguém deter 51% da rede. E todas as transações que acontecem no Bitcoin, elas ficam imutáveis para sempre e irreversível. Desde a primeira transação de criptomoedas, ela fica registrada como se fosse um livro caixa imutável e irreversível. Não tem como adulterar, nem mudar os blocos de lugar. Então, é muito seguro. Essa é a tecnologia blockchain que eu expliquei. Por quê? Todas as transações que acontecem são validadas e colocadas dentro de um bloco que tem uma capacidade de tera lá dentro desse bloco. E a partir do momento que o bloco fica cheio, ele é validado e ele tem uma corrente e forma outro bloco, e outro bloco, e outro bloco. É uma cadeia, né? Ou seja, block of chains, blockchain. Essa palavra nem existia antes do Bitcoin e hoje em dia blockchain é a tecnologia mais segura do mundo. Inclusive está sendo utilizada em coisas que precisam de muita segurança, como cartórios de registro. Então, essa é a tecnologia
do blockchain. Eu até coloquei aqui algumas correntes para simular, porque, de fato, você não consegue tirar um bloco daqui e adulterar. E todas as transações que já aconteceu na rede, elas ficam lá. Então, se você descobrir o número da carteira de uma pessoa, você consegue ver todas as transações que ela fez na história de existência da carteira dela. Tudo, tudo, tudo. Então, tem gente que fala assim, mas o Bitcoin é coisa de criminoso, né? Porque ele fica lá e ninguém sabe o que ele está fazendo. Realmente, você consegue usar o Bitcoin de maneira anônima. Mas esse mesmo anonimato que a blockchain te permite, ele deixa a prova do crime. Então, se você fizer qualquer coisa, fica ali. Se algum dia alguém te pegar, vai conseguir ver tudo o que você já fez. Fica registrado, tudo que você fez de ilegal. Então, a gente viu mesmo que o Bitcoin, lá antigamente, era muito utilizado para coisas do mal. Mas, beleza, antes das criptomoedas não tinha coisa do mal. Obra de arte. Obra de arte foi uma das coisas mais utilizadas em 2018 para o mal, para o crime, para lavagem de dinheiro, para resgate, para troca de informações, de armas, de tudo. Então, sempre vai existir pessoas que vão utilizar qualquer coisa para o mal. Não é só o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin ele veio para dar opção para a gente. E ele é independente da ação humana. Humanos erram, máquinas não, dificilmente, né? E para você conseguir validar uma transação de Bitcoin, você precisa de uma força computacional. As máquinas chamam ASICs. É uma máquina feita já para minerar Bitcoin. E os mineradores, eles precisam de validar a transação, ele precisa resolver uma operação complexa matemática para daí sim conseguir validar uma transação para sair de um ponto até outro. Vou explicar melhor. Lembra da TED? Parece que faz tanto tempo que a gente não usa TED, né? Agora é só Pix. Quando tinha a TED, quando eu queria mandar um valor para alguém, demorava uns 15 minutos, meia horinha, e tinha uma taxa, certo? Hoje em dia não tem mais isso, que agora é o Pix. Mas no Bitcoin é a mesma coisa. Porque vocês imaginam, se o Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, ele tivesse pego 21 milhões de moeda e ter jorrado na sociedade. 21 milhões. Ninguém ia dar valor. Mas o único jeito de surgirem mais bitcoins é através da mineração, e a mineração só acontece quando tem transações. Então, se eu, Yara, quero mandar criptomoeda para o Maicon, algum minerador vai ter que validar aquela nossa transação. E a cada bloco de transações validadas, a rede surge mais bitcoins para pagar os mineradores. E essa recompensa dos mineradores, ela vai diminuindo a cada 210 mil blocos minerados, que dá mais ou menos de 4 em 4 anos. Então, quando o Bitcoin surgiu, lá em 2008, pagava-se para o minerador 50 Bitcoins. Então, quem começou a minerar naquela época é riquíssimo. E você conseguia minerar com pouco poder computacional, porque tinha pouca gente tentando minerar, né? E a rede ajusta a sua dificuldade a cada 2 semanas, mais ou menos. A cada 2016 blocos, ela ajusta a sua dificuldade. E sempre é a cada 10 minutos que um bloco é formado. É muita informação, né? Mas o que vocês precisam entender é que só surge em Bitcoin se houver transações, ou seja, se tiver usabilidade, está surgindo Bitcoin. Senão, não vai surgir, se ninguém estiver fazendo transações, tá? E essa recompensa vai diminuindo de 4 em 4 anos. Antes era 50, depois passou para 25, depois passou para 12,5, e hoje estão pagando para os mineradores 6,25 bitcoins a cada bloco minerado. Então, a cada bloco que é minerado, paga-se para o minerador 6,25 bitcoin. E depois vai diminuir para 3 ponto alguma coisa, depois 1 ponto alguma coisa, depois 0 ponto alguma coisa, e só vai chegar nos 21 milhões, que é o total, lá em 2140. Eu vou estar vivíssima para ver isso. Que jeito. Daqui muito tempo. E por que vai demorar tanto assim? Porque ele vai dividindo pela metade, pela metade, pela metade, e o Bitcoin ele é subdividido até 8 casas depois da vírgula. Então, lá em 2136, né, não vai ter mais como dividir pela metade, porque já vai ser 0,000000001 a recompensa do minerador. Então, não tem mais
Aí, Yara, e depois que acabar os bitcoins, quem vai pagar os mineradores? Aí é nossa, essa conta vai sobrar para a gente. Depois que acabar, que não existir mais o Bitcoin. Aqui está um pouquinho da história do Bitcoin. Então, a origem do Bitcoin foi no dia 31/10/2008. O white paper é onde tem todas as informações, códigos e tudo mais. E o bloco Gênesis, que foi o primeiro bloco de Bitcoin minerado, foi no dia 3/1/2009. E, inclusive, saiu no chanceler. Aqui é bem interessante, porque a gente vê um potencial de valorização do Bitcoin a longo prazo. Por quê? Quanto mais pessoas entendem tudo isso que eu falei para vocês hoje, mais pessoas querem utilizar o Bitcoin. Tanto é que o Nubank começou a oferecer criptomoedas tem pouco tempo e eles já estão batendo quase 2 milhões de usuários. Eu sou investidora da Bolsa tem 13 anos. A Bolsa bateu 5 milhões de investidores. Cara, e a Bolsa é décadas que já existe a Bolsa, né? E bateu 5 milhões de usuários. E só o Nubank tem 2 milhões. Aqui no Brasil, tem 30 milhões de usuários de criptomoedas. Então, é muita coisa. Então, e aqui no Brasil, a gente outra vez está dando show. Aqui no Brasil, também, a gente é um dos países que mais utilizam criptomoedas. Mas não da maneira certa, né? Muita gente entra pelo motivo errado e depois acaba aprendendo como eu fiz. Essa é a história da maioria das pessoas. Então, por isso que é importante esse tipo de evento, para vocês entenderem e tirar as próprias conclusões, se vale a pena ficar na moeda fiduciária ou comprar Bitcoin. Em novembro, ele bateu o seu topo histórico, que foi em $69 mil. Aqui no Brasil, colocando em real isso, né, 360 mil reais. Então, um Bitcoin já chegou a valer 360 mil reais, hoje está 100 mil reais. Mas por isso que eu falo que se você se apegar ao preço, você acaba vendendo. Mas se você souber um motivo, se você tiver um motivo forte, se você entender que a moeda fiduciária ela vai desvalorizar, você consegue entender. Tudo passa por provação. Se você pegar o gráfico do ouro, o ouro também já teve essas grandes quedas. Então, tudo passa por algumas grandes quedas. E ainda mais no cenário atual que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo a guerra. Eu, como investidora, nunca vivi uma guerra. O comportamento dos mercados é completamente diferente. A cada ciclo econômico, a gente aprende. A gente está vivendo países desenvolvidos com altas inflações, altas taxas de juros. A gente está vendo a China, que é a segunda maior economia do mundo, colapsando, com uma onda de calor que já tem lugares que não chove tem 60 dias. A China também quer guerrear com Taiwan. Então, tudo está caindo. SP500 está caindo, Nasdaq está caindo, Dow Jones está caindo, só o Ibovespa do Brasil está subindo. Cara, eu não sei nem... Não acreditei que um dia eu falaria isso. Mas o Dow Jones teve altas em 14 pregões seguidos e teve investimento só nesse mês de investimento estrangeiro, 15 bi. Então, o Brasil está excepcional. Aqui eu já falei para vocês que ele fica mais escasso a cada halving. Então, os preços desses ativos é oferta e demanda. Como eu expliquei do ouro, se tem muita oferta de ouro, o ouro perde o valor. E o Bitcoin, como ele vai ficando mais escasso a cada dia, ele tem menos oferta e as pessoas vão entendendo mais. Quantos usuários tinha há 10 anos atrás no Bitcoin? Quantos tem hoje? Então, conforme as pessoas vão entendendo e vão entrando e a oferta está diminuindo, e é oferta e demanda, o preço do Bitcoin vai se valorizar. A gente só não pode ter pressa. E eu vou mostrar no gráfico para vocês. Quem comprou lá nos primórdios, né? O preço do Bitcoin antigamente era cotado a 0,1 cents, só para ter um valor. No ano que ele foi lançado, que foi 2009, ele chegou a bater 0,39 cents. Então já se valorizou bastante. E o gráfico histórico do Bitcoin é esse, que já valorizou 84 milhões de por cento. Claro que ele tem umas quedinhas, né? Ele tem umas quedinhas no meio do caminho. Por quê? É consolidação de preço, né? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem o histórico do Bitcoin, para vocês conseguirem visualizar, né? Porque agora tem muita gente falando, Yara, mas agora está em queda e tudo mais. A gente tem que conseguir diferenciar ciclos econômicos de ciclos de comércio. Ativos de investimento é a única coisa que entra na promoção e ninguém quer comprar. O meu celular eu paguei 10 mil reais. Se entrar por 2 mil reais, eu vou comprar na hora. E tanto ações quanto criptomoedas, quando entra na promoção, ninguém quer comprar.
é o único ativo que ninguém quer comprar quando entra na promoção. Até a gente tem um grupo que a gente estava falando, cara, Itaú usa R$7, tem que comprar. Porque o faturamento do Itaú continuou o mesmo, só caiu o preço da ação, por que não comprar? E a gente comprou e o preço do Itaú já voltou para R$10. Então, quem entende consegue aproveitar. Ciclos econômicos é diferente de ciclos de comércio. O ciclo econômico está um caos mesmo. Está um caos e a gente não sabe quando isso vai acabar. Mas agora é o melhor momento de achar pechinchas. Preços descontados, tanto de ações nacionais, internacionais, quanto de criptomoeda. Mas vocês têm que comprar aquilo que faz sentido para vocês. Hoje são 21.136 criptomoedas e cada dia surgem mais. Então, o Bitcoin foi a primeira e ele tem toda essa característica que eu estou falando para vocês, mas não pode sair comprando qualquer criptomoeda, porque cada uma é diferente uma da outra. Tem algumas que não tem nenhuma das características que o Bitcoin tem, de ser descentralizado, limitado, com segurança. Tem algumas que o dono pode emitir quantas quiser. Aí a gente só vai trocar o carrasco, porque agora o carrasco é o governo. Se a gente comprar uma criptomoeda que a gente apelidou de meme coin, que não vale nada, você vai só trocar de carrasco. Você vai sair do governo e vai pular para a mão de um desenvolvedor de criptomoeda. Então precisa de muita atenção. O Bitcoin, ele tem essa vantagem de ser o primeiro, e todo esse benefício, porque faz muito sentido. Quando você entende o Bitcoin, começa a fazer muito sentido. Então, aqui tem o histórico do preço do Bitcoin. Em 2009, 0. Aqui, ó, o primeiro preço dele foi em 2010, desculpa. 0,1. E daí, em 2010 mesmo, ele já bateu 0,3. 2011, ele já bateu 4,17. Em 2012, 5. Foi para 13. E assim por diante. Vocês podem observar que quem tem paciência, o preço dele vai subindo com o passar dos anos. Aqui já foi 2016, 2017, que foi onde ele bateu a máxima histórica dele, que foi 19 mil em novembro. Ele fechou o ano em 13, que aqui é todo fechamento, mas ele bateu 19 mil dólares. Depois em 2018, e agora em 2021, ele abriu o ano em 29 e terminou o ano em 65. Agora o preço do Bitcoin está em 19. Por que acontece isso? A gente precisa fazer uma consolidação de preço. A gente saiu do Bitcoin em janeiro de 2021 a 29 mil dólares e foi para 65 mil dólares. Vocês não acham que subiu rápido demais? E por que subiu rápido demais? Porque tinha outras iaras que repetiram o que eu fiz. Muita gente fez a mesma coisa que eu fiz lá em 2017. Entrou sem saber nada. E é oferta e demanda. Se tem muita gente querendo, para eu sair, você vai ter que pagar o preço que eu estou querendo. E assim vai subir no preço. Quer entrar? Só vendo por 50 mil. Caraca, pagaram. Tá bom, vou pedir 52. Pagaram. Meu Deus, vai subir, vai subir, vai subir. Enquanto tiver gente querendo pagar, o mercado vai subindo. Na hora que as pessoas começarem, vixe, já ganhei muito dinheiro, vou começar a vender. Vender, 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 vender. Aí o preço cai. Por que eu falo que tem que ter consolidação de preço? Imagina se o Kinder Ovo do nada custava R$2. Em 2021, janeiro, custava R$2. E daí ele terminou o ano valendo R$10, do nada, de 2 para 10. Vocês vão falar, tá louco? Eu, hein, comi esse negócio a R$2 até esses dias atrás, eu não vou pagar, não. O que o preço do Kinder Ovo vai ter que fazer? Vai ter que corrigir até ele achar quem tem coragem de comprar de novo Bitcoin. O Kinder Ovo, R$5, R$6. Isso que é a consolidação de preço. O preço ele tem que vir escalonando, e não do nada ele dá um estirão, porque ele tem que passar por essas fases de correção. E a gente está passando por uma fase de correção e de conscientização, igual eu e a Ara aconteceu comigo lá em 2017, porque depois que eu tomei a invertida, eu fui estudar, eu fiz o processo inverso, e a maioria das pessoas fazem o processo inverso. Por quê? Imagina quem comprou lá em janeiro de 2021 e comprou por 29 mil dólares, e de repente já estava 50. E daí falou para o amigo, dobrei meu dinheiro que eu estava em Bitcoin. O amigo foi lá e comprou também, achando que ia acontecer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Daí a galera que comprou lá por 20 começou a vender para quem queria entrar, porque ganhou muito dinheiro já. Imagina você dobrar na Bolsa de Valor, para você dobrar o dinheiro. Eu acho que isso só lá em 2140 também, quando estiver acabando o Bitcoin, que você dobra o dinheiro que você colocou na Bolsa de Valores. Então, as pessoas, por que elas não entram na Bolsa de Valores? Porque elas acham que é muito lento. E em criptomoeda é muito rápido, tanto para cima quanto para baixo. E daí você só vai estudar quando está para baixo.
Aqui eu trouxe um histórico de valorização para mostrar para vocês que o Bitcoin ele é muito bom a longo prazo. Todas as pessoas que têm paciência ganham dinheiro com Bitcoin. Porque ele tem todas essas características que tornam ele muito valioso. Quem comprou R$100, lá em janeiro de 2012, hoje, mesmo com a queda, teria R$1.263.000. Lá em 2013, ainda teria 372. Em 2014, 5.584. Em 2015, 15.000. Em 2016, 6.000. Em 2017, é só R$100 isso daqui, tá? R$100 seria 3.749. Aqui, em 2008, R$100 estaria valendo 283. Em 2019, 881. Em 2020, 360. E a única pessoa que estaria perdendo foi quem comprou em janeiro de 2021, porque só teria R$64 hoje. Então, o mercado ele é feito para tirar dinheiro dos impacientes e dar para os pacientes. E quando você entende o valor de tudo isso, fica muito mais fácil. E qual que é o movimento que a gente está vendo agora? Se não pode com eles, junte-se a eles. Como eu dei o exemplo do Nubank, o Nubank era um banco bem conhecido no meio dos investidores de criptomoeda, porque quando a gente fazia Pix para as exchanges, que é onde a gente compra criptomoeda, eles bloqueavam, estornavam. E hoje eles oferecem criptomoeda. E não só o Nubank, a PicPay, a 99 Tax oferece criptomoeda, o Mercado Pago oferece criptomoeda, inclusive o Mercado Livre está lançando uma criptomoeda para beneficiar os compradores e dar tipo um payback em criptomoedas lá deles. Então a gente está vendo já esse movimento que o mercado de criptomoedas se tornou muito grande, muito relevante para os investimentos tradicionais não darem atenção. A gente até brinca que o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo de todos os tempos, ele falou que ele nunca compraria criptomoeda, ele fala que isso daqui não faz sentido nenhum. Só que daí ele foi lá e comprou o Nubank. E o Nubank comprou criptomoeda. Então, de um jeito ou de outro, todo mundo vai ter criptomoeda. Seja uma NFT, seja em um metaverso que vai precisar de criptomoedas. Então, é um movimento que não para mais. É muito grande. As criptomoedas têm um valor de mercado de quase $1 trilhão. E o maior fundo de gestão do mundo, que tem sobre gestão 11 trilhões, é o fundo BlackRock, que é maior que até alguns países, começou a aderir criptomoeda. Esse ano, porque eles entendem a diferença de ciclos econômicos, de ciclos de comércio. Então, quando as pessoas que não entendem de nada estão apavoradas, essas pessoas que entendem e dão valor começam a se posicionar nas criptomoedas. Eu vou só dar uma pincelada, já estou terminando, Maicon, juro. Só dar uma pincelada, que eu só falei do Bitcoin, só que tem 21.136 criptomoedas. E eu vou explicar a diferença das criptomoedas para vocês. Então, o Bitcoin é o pai de todos, chefe de todos lá. Depois, a gente tem as altcoins, que o próprio nome já fala. São alternativas ao Bitcoin, altcoin. Então, a primeira altcoin, que está com o valor de mercado, é a Ethereum, que é outra criptomoeda que não tem nada a ver com o Bitcoin, só que ela tem características muito válidas e que tem uma usabilidade até maior do que o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin ele é um meio de pagamento ou uma reserva de valor. Já a Ethereum, não. A Ethereum permite, dentro da blockchain dela, fazer smart contract. Imagina que eu quero um serviço, você consegue me prestar esse serviço, a gente faz um contrato inteligente dentro da plataforma, que assim que for negociado, já vai passar o dinheiro de uma mão para outra. Isso tudo em criptomoeda. E dentro da blockchain da Ethereum consegue surgir outras criptomoedas. Se eu quiser criar uma criptomoeda, eu não preciso fazer toda a minha blockchain. Eu consigo usar a blockchain da Ethereum. Então, por isso que ela tem outro valor. E ao contrário do Bitcoin, que é Proof of Work, precisa dos mineradores para validar as transações, precisa o minerador ir comprar a máquina, colocar lá. Na Ethereum, ela teve a mudança agora de consenso, que passou a ser Proof of Stake. Se você tiver criptomoedas,
Ethereum você pode deixar como colateral e as suas próprias criptomoedas validam a rede e a blockchain te paga para você ser um validador. Então, você ainda ganha por ter Ethereum e deixar ele em stake, você ainda consegue ganhar. Então, tem outras criptomoedas, diversas criptomoedas que fazem muito sentido. E eu sugiro a vocês estudarem aquilo que faz sentido para vocês. O Bitcoin foi só a pontinha de tudo. Ele começou um movimento que é imparável, digamos assim. Ele tem tecnologias que são insubstituíveis. E depois que você aprende tudo isso, é de fato o poder voltando para as mãos de quem nunca deveria ter saído. Pessoal, queria agradecer a atenção, queria agradecer o espaço que o Michael me proporcionou. Muitíssimo obrigada. Esse é meu Instagram, eu entrego bastante conteúdo lá. A gente tem um grupo também, que se chama Desvendando as Criptomoedas, que tem pessoas bem qualificadas. É um grupo gratuito, de fato, para ensinar vocês a usar a criptomoeda. Obrigada, Michael. Obrigada pela atenção de todos vocês. Som. Pessoal, fantástico. Fica aqui. Eu vou abrir para perguntas. Pessoal, o Léo vai passar o microfone. Quem quiser, levanta a mão e a Yara vai tirar as suas dúvidas. Calma, um de cada vez. Ninguém tem... Eu explico muito bem mesmo. Meu Deus! Antes de mais nada, apontem o QR Code, por favor, sigam a Yara nas redes sociais. O conteúdo dela é muito rico, muito bom. Vale a pena acompanhar o trabalho dela. Caraca, todo mundo entendeu tudo. Vocês estão com vergonha, né? Temos um. É sempre a primeira que demora. Depois vai abrir a porteira, fica vendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yara. Meu nome é Vitor, já acompanho seu trabalho. Diante do cenário que se encontra hoje o mercado, né, dessa grande correção que as criptomoedas estão passando, por mais que esteja uma visão geral negativa, qual é a sua análise para os próximos 5 anos aí do Bitcoin, das principais moedas, Matic, a Link, a própria Ethereum, após essa atualização? Maravilha, boa pergunta. A gente tem 2 poréns que podem acontecer com as criptomoedas. Ou elas vão ficar correlacionadas com o mercado tradicional, como está acontecendo. Então, se a gente pegar o gráfico da Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia de Nova York, as criptomoedas andam junto com elas. Então, por quê? Porque o Bitcoin ele ainda está sendo visto como um ativo de risco tradicional e por isso que ele está andando conforme elas. Só que o que aconteceu? Lá na Itália, teve eleições lá também. E quem ganhou foi uma moça de extrema-direita, que ela é contra a zona do euro. E isso fez colapsar a Libra. Pela primeira vez na história, a Libra bateu 1,03 de dólares, quase 1 para 1 com o dólar. Isso daí nunca tinha acontecido. Eu sempre vi a Libra com R$7 e o dólar 4 e pouco, né? Sempre foi quase o dobro. Pela primeira vez na história, chegou em patamares tão pequenos. E o que aconteceu? A galera começou a sair fora da Libra e começou a comprar o Bitcoin. Então, a gente pode ver 2 movimentos acontecendo. As pessoas, de fato, entenderem o que são as criptomoedas e passarem durante essa crise comprando um ativo que é limitado, descentralizado, que é imune ao que o governo fizer, ou ele vai ficar se comportando como um ativo tradicional e vai sofrer com o mercado. E agora essa crise não está nem perto de acabar. A guerra não tem nem data para acabar. Só uma curiosidade para vocês, lá na semana passada, na Rússia, bateu... A coisa mais procurada na Rússia era como quebrar o próprio braço. A coisa mais pesquisada na Rússia, como quebrar o próprio braço. Cara, eu vivi para ver uma bizarrice dessa. O Putin convocou não, obrigou 300 mil reservistas para virem para o combate, sendo que ninguém quer comprar a luta dele. E as pessoas querem quebrar o braço. Então, a gente não está nem vendo essa guerra acabar. E agora, como ele não está conseguindo avançar, ele falou que vai usar artilharia nuclear. Se a gente acordar amanhã e realmente ele tiver soltado alguma coisa nuclear, vai estar tudo despencando, né? Porque em uma guerra nuclear não tem vencedores. Se ele está brigando por causa da Terra e ele atira um negócio que fica inabitável, bateu com a cabeça, né? Então não tem vencedores numa guerra nuclear. Então a gente pode ver esses 2 movimentos das criptomoedas.
Ou elas vão acompanhar tudo que está acontecendo com o mercado tradicional, isso daí vai sangrar. Eu acredito que a gente vai conseguir tirar a cabeça para fora no início de 2024, porque quando a inflação e a recessão vem, não é assim, vou subir juros nas 2 próximas reuniões do Fed e vai dar tudo certo. Não. São meses subindo juros, para você controlar a inflação. Só que está tudo colapsando. Pela primeira vez na história, eles não estão ligando a Torre Eiffel, porque não tem gás russo, que daí não tem energia. E agora sabotaram o gasoduto Nord Stream lá, que agora que a Europa vai ficar sem gás. Cara, a gente está vivendo uma situação bizarra. Eu, como investidora e como analista da situação macroeconômica, eu estou um pouco assustada. Seria até uma bizarrice a gente ver os ativos de risco subindo. Então, eu acredito que, para se normalizar tudo isso, início de 2024. E agora as criptomoedas, se elas andarem junto, só início de 2024, então a gente vai poder acumular por um bom tempo aí, né? Agora, se elas conseguirem se descorrelacionar, como elas estão conseguindo agora, tanto é que quem tinha Libra começou a comprar criptomoeda, quem tem euro começou a comprar criptomoeda, porque também, pela primeira vez na história, o euro vale menos do que o dólar. O euro está valendo 0,95 dólares. Cara, é muito bizarro essa situação. É muito bizarro. Então, o que as pessoas estão fazendo? Saindo do euro também e comprando Bitcoin. Tanto é que o S&P 500 estava em 4.000 pontos e agora bateu a mínima lá do coronavírus. A mínima lá de 2020 bateu agora o S&P 500, essa semana. E o Bitcoin não, o Bitcoin está lateralizando. 19 mil, 20 mil, 19 mil, 20 mil, então ele está na dele. Às vezes ele pode ir surfar a onda e a gente vê o Bitcoin batendo patamares inimagináveis no próximo ano já. Então essa pergunta é muito boa e a gente tem que ficar atento. Se a gente perceber que de fato está se descorrelacionando, a gente se posicionar. Próximo. Ninguém com dúvida? Olha lá. Boa noite, Ana. Queria ter uma dúvida contigo sobre a posição de caixa, sobre o que tu falou hoje. O que é uma boa posição de caixa em dólar para ti hoje? Uma porcentagem, por exemplo, sei lá, 30%, 20%, 50%? O que tu considera hoje ideal na tua análise, assim? Perfeito. É que depende muito de cada investidor, né? Eu sou trader, então eu preciso estar em dólar porque eu abro posição e fecho posição e retorno para o dólar. Hoje eu estou 75% da minha carteira líquida, e é uma carteira bem grande. Eu estou completamente em dólar. A minha carteira de mercado futuro está sempre em dólar, né? Porque eu abro e fecho a operação. A minha carteira spot, 75% está em stablecoin do dólar, e eu estou esperando para comprar mais. Então eu tenho ordem lá em 14 mil, 12 mil, 9 mil. Então, se o Bitcoin cair durante a noite, eu vou estar me posicionando. Para o investidor que também não tem esse conhecimento que eu tenho, o que eu sugiro? Se você tem um valor, reparta esse valor em 24 vezes e compre todo mês um pouquinho. Essa estratégia se chama DCA. Eu poderia até ter mostrado ela aqui. Quem aplicou essa estratégia está muito no lucro. Quem pegou e dividiu os aportes em 24 meses e foi comprando e não comprou tudo de uma vez, por que eu falo para não comprar tudo de uma vez? Porque imagina se a pessoa comprou tudo de uma vez lá em 69 mil dólares, ou comprar tudo de uma vez agora, amanhã pode cair pela metade, a gente não sabe. Então eu fiz essa estratégia de comprar 100 reais justamente para eu ter a prática e se isso realmente funciona. Eu até postei. Quem comprou 100 reais todos os meses em Bitcoin e em Ethereum, quem comprou em Ethereum, R$ 2.400 no total, viraram 11.800, isso foi no final do ano, e quem comprou Bitcoin, 24 meses de 100 reais, tinha virado pouco mais de 4.900 reais. Então, a melhor estratégia é você ter liquidez, porque, como eu falei, não tem prazo para isso acabar, né? Na verdade, eu só estou vendo as coisas piorarem, agora que eles entenderam que a inflação não é transitória, e veio a inflação com força, estamos entrando numa recessão. Então, esteja dolarizado. Eu estou dolarizado a 75% da minha carteira e vou aproveitar se o Bitcoin cair mais, porque é algo que faz muito sentido para mim a longo prazo. Pode falar. Maravilha. A plataforma é um perigo. Por quê? Se a gente está em alguma plataforma, de fato, não é nosso. Só é nosso quando está na Cold Wallet.
É um aparelho pequenininho que fica totalmente offline. Então, o que eu faço? Eu divido em várias exchanges. Por quê? Se eu tiver só em uma exchange e ela simplesmente sumir ou bloquear, não tem o que eu fazer, né? Até eu entrar na justiça e tudo mais, é muito complicado. Então, eu sugiro para vocês, quando vocês começam a comprar criptomoedas e não vão operar, já ficam com essas criptomoedas guardadas em uma cold wallet, que daí é inviolável, é sua, nem fica com acesso à internet, você não está exposto a nenhum tipo de hack. Então, hoje em dia eu uso a Binance, que não tem como não usar, a Binance é a maior exchange do mundo, uso a Bybit em segundo lugar, e estou testando a FTX, que é a segunda maior do mundo também. Então, eu estou testando as três, eu estou com o meu capital dividido nessas três, até porque se uma der errado, a outra está operando, a outra der errado, está operando. Inclusive, a Bybit passou por um problema há uns 15 dias atrás, onde ela foi notificada pela CVM, e ela teve que mudar o produto dela, né? Que antes ela anunciava futuro e tinha disponível para o brasileiro operar. E acho que foi dia 15 desse mês, ela ficou inoperável, e agora o brasileiro que quiser operar nela tem que mudar o idioma. Então, passou por esse probleminha. E elas podem ter mais problemas ainda. E como a regulamentação das criptomoedas, elas estão por vir, né? A gente também não vai conseguir ficar livre, leve e solto durante muito tempo, porque o governo está perdendo poder e ele quer trazer os cordeirinhos deles de volta, né? Então, a regulamentação ela é iminente. Inclusive, hoje em dia, no Brasil, a gente tem uma normativa, que é a normativa 1888, onde fala que a criptomoeda é um bem intangível não financeiro. E uma vez que ela é um bem, você é obrigado a declarar. Inclusive, no imposto de renda, tem os campos específicos para você declarar Bitcoin, altcoins e stablecoins. Eu não expliquei o que é stablecoin, mas são criptomoedas estabilizadas, como o próprio nome já fala. Stablecoins, estabilizadas. Então, elas são estabilizadas ao dólar, ao ouro. Então, você tem que declarar elas também. E com essa regulamentação, pode ser que o governo um dia fale, ó, Binance, eu quero o histórico das transações da Yara, porque ela comprou uma Lamborghini, se Deus quiser, e eu preciso ver se essa menina tem esse dinheiro mesmo, como é que ela ganhou, me dá todo o histórico dela aqui para ver se ela está declarando certo. E como vai ser regulamentado, a Binance simplesmente vai ter que dar. Então, eu sugiro para todo mundo comprar uma cold wallet, que a cold wallet não fica com nenhum terceiro, é você custodiando as suas próprias criptomoedas. E junto com a custódia das criptomoedas, vem muita responsabilidade, porque a gente está acostumado a perder a senha, perder o cartão e não sei o quê. E como são empresas que têm o seu CPF, RG, você liga lá, manda um e-mail e fala, perdi a senha, me ajuda. Você facilmente recupera seus fundos. Se você perder a chave privada de uma cold wallet, meu amigo, esquece. Esquece. Você nunca mais vai ter acesso aos seus fundos. A chave privada são normalmente 12 ou 24 palavras aleatórias, que se você perder aquilo, já era. E o que acontece? Muita gente perde. Por isso até que o Bitcoin fica cada vez mais escasso. Hoje em dia já existem 19 milhões de Bitcoins. E aproximadamente 2 milhões estão no limbo. Ninguém tem acesso. Então, cada vez que alguém perde os Bitcoins, quem tem fica mais rico. Porque ele vai se valorizar, porque as pessoas perdem, daí não tem mais como vender. Então, junto com a custódia, que de fato são um aparelhinho offline, vem a responsabilidade de você armazenar com segurança a sua chave privada. Jogar para cold wallet? Tem como. Sim, sempre teve, na verdade, porque a cold wallet ela tem um número de carteira normal. 34 dígitos, alfanumérico, e daí você simplesmente coloca o número da sua carteira da cold wallet. Então, quando você transfere, vai direto para a sua cold wallet. Isso aí sempre conseguiu. Antigamente, a galera utilizava as próprias carteiras em aparelhos offline. Não utilizava as carteiras, porque as carteiras são caras, está em torno de $600. E tem até uma história engraçada de um cara que tinha as criptomoedas em um HD, e ele perdeu esse HD. Ele jogou fora, sem querer. E lá tinha 7.000 bitcoins. E o cara bitolou. Até hoje, ele roda os lixões, inclusive tem uma empresa que financia ele rodar os lixões para tentar achar o HD com 7.000 bitcoins. Então tem que ter muita responsabilidade, né? Tem como você guardar até em celulares antigos, você baixa uma carteira de criptomoeda lá, eu uso a Trust, você baixa uma carteira lá e fala, isso aqui vai ficar offline. Só que se o aparelhinho der pau, ou se a empregada do nada pegar um aparelho velho e jogar fora, aí você está lascado. Sumiu, né? Então, junto com a custódia vem a responsabilidade. 1888.
metaverso. E está surgindo aí o metaverso, está surgindo várias criptomoedas relacionadas ao metaverso. O que você acha sobre isso? Eu acho simplesmente sensacional. E essa semana eu fiz a minha primeira reunião no metaverso. Foi muito legal, muito legal. São escritórios todos decorados. Inclusive estão surgindo novas profissões, né? Quem foi me mostrar foi uma arquiteta que está renderizando agora coisa para o metaverso. Ela parou de trabalhar aqui no físico e está renderizando, porque ela falou assim, Yara, no metaverso eu não tenho que lidar com pedreiro, mestre de obra, gesseiro, o cara do piso que não assentou certo. Eu estou fazendo minhas obras no metaverso, isso é sensacional. Várias lojas já têm dentro do metaverso. O metaverso mais conhecido é o Decentraland, que tem a criptomoeda Mana, e lá dentro tem várias lojas que a gente conhece. Eu moro em Jandaia do Sul, a capital, com 19 mil habitantes. E lá não tem várias lojas. Então não tem como eu ter a experiência do usuário completa. E agora, por exemplo, a Samsung já tem loja no metaverso. Então, se eu colocar o meu óculos de realidade virtual, o óculos VR, e colocar luvas, que se chama luvas ápticas, inclusive agora tem uma roupa inteira, mas a roupa inteira eu ainda não tive a oportunidade de usar, você simplesmente vai até a loja da Samsung, pega o celular que você quer comprar, mexe no celular. É simplesmente fantástico. A gente está vivendo, de fato, a evolução de tudo. Eu fiz uma reunião no metaverso, parecia que eu estava sentado junto com as pessoas num escritório super legal, eu ficava olhando a vista. Era em cima de um morro, assim, a vista é a coisa mais linda, cara. Então, a gente está vendo a evolução das coisas. Então, o metaverso está entrando com força. A gente só precisa ter muito cuidado no que entrar, porque tem muitos metaversos. Inclusive, Balneário Camboriú já tem um metaverso de Balneário Camboriú. Você pode comprar um apartamento ali na Avenida Atlântica, você já consegue, é simplesmente a cidade inteira. Só que, em qual metaverso você vai estar? O metaverso de Balneário Camboriú é da Upland. Então, tem que tomar muito cuidado. Já tem São Paulo dentro do metaverso, inteira dentro do metaverso. Então, tem que só tomar esses cuidados. Mas as criptomoedas do metaverso vêm com tudo, vêm com tudo. A Decentraland, que é a Mana, faz muito sentido para mim. A Gala, que é do Gala Games também, são as duas criptomoedas que eu mais gosto e estou posicionada atualmente. Eu vou pegar um gancho e vou falar de NFTs. Vou falar sobre NFTs primeiro? NFTs, o que são NFTs? São tokens não fungíveis. O que é não fungível? Vamos supor que eu tenha uma nota aqui de R$10. Eu facilmente posso pegar minha nota de R$10 e trocar por outra nota de R$10, certo? Tem o mesmo valor, R$10 por R$10. Mas imagina agora se o Neymar Júnior vem e, pum, assina a minha nota de R$10. Quanto isso tem de valor? Para quem é fã do Neymar, o cara pode pagar até R$1.000, R$2.000 na mesma nota de R$10. Então, a partir do momento que o Neymar Júnior assinou uma nota de R$10, ela já é um token não fungível. Porque ela é única e irreplicável, porque o Neymar só assinou aquela para mim. Então, o Bitcoin ele é um token fungível. Se eu trocar de Bitcoin, eu e você, ambos vamos ter um Bitcoin. Agora, a NFT não. A NFT é como se fosse uma Mona Lisa. A Mona Lisa é um token não fungível, é irreplicável. O colar que a Kate afundou lá no Titanic é também um item não fungível. E agora, falando de criptomoedas, tokens não fungíveis é tudo que é irreplicável. Então, as NFTs, a gente viu as artes do macaco. Quem aí viu aqueles macacos Bored Ape? São as mais conhecidas, né? O Bored Ape, o Neymar Júnior pagou 5,4 milhões na arte de macaco dele. Eu não pagaria, né? Só que junto com as NFTs, é muito legal isso. Vem exclusividade, autenticidade, e também você faz parte de uma comunidade. No mês passado, eu estava em Nova York e eu fui na festa do Bored Ape. Só podia entrar quem tinha. Agora vocês estão na cabeça. Essa filha da puta tem um macaco, cara? Eu não tenho, mas eu tenho amigos. Entendeu? Quem tem amigos tem tudo. Então, eu fui convidada. Eu fui para lá, participei da festa, e é super legal, cara. Eles são uma comunidade muito da hora. Você faz parte. Então, você tem a oportunidade. Eu encontrei o Snoop Dogg. Quer dizer, eu ferrei com a vida do Snoop Dogg, porque ele estava descendo do carro maior na moita, sem ninguém ver ele. Eu falei, caraca, Snoop Dogg, velho! E tudo isso porque eu estava lá e o Snoop Dogg tem um macaco. Então, ele te dá esse tipo de acesso.
você consegue fazer parte de um grupo muito exclusivo que talvez você não teria a chance de fazer se você não comprasse um macaco ou se não existissem as NFTs. E o pessoal fala, Yara, mas tem artes vendendo a todo tipo de preço. Inclusive teve um moleque de 13 anos que ficou multimilionário vendendo fotinha de baleia em pixels. Umas NFT horrorosa e valia mais de 1 milhão. Só que esse hype já passou. Igual criptomoeda lixo que valorizava muito rápido. Esse hype já passou. Hoje em dia as pessoas estão querendo dar usabilidade para as NFTs. Inclusive, lá no evento que eu fui em São Paulo, que se chama No Fungible Conference, era só para a gente falar sobre as NFTs. E a marca Reserva, já tem NFT dela. Para quem tem NFT da Reserva, tem festas exclusivas, produtos exclusivos, descontos exclusivos, e você ainda tem uma imagem do passarinho. Entendeu? Mas é exclusivo, só você tem aquele passarinho, entendeu? Então tem usabilidade agora. Yara, mas você está falando de marca. Aí sim dá certo. Cara, quantos médicos ou profissionais que são pseudo-profissionais estavam atuando sem ter diploma? Quem aí já foi num médico e falou assim, antes da consulta, me dá seu diploma. Deixa eu verificar aqui. Liga para a faculdade e fala, ei, fulano, estudou aí? Coloca digital aí, vamos ver. Ninguém faz isso, cara. Então tem muito pseudos profissionais atuando aí livremente. E a gente talvez já pode, inclusive, ter passado por um profissional desse sem nem saber. Quando o seu diploma virar uma NFT, pum, fica registrado no bloco e é reversível, imutável e intransferível. Então, tudo que precisar de autenticidade e exclusividade pode sim virar uma NFT. A minha carteira de vacinação eu já perdi 50 milhões de vezes. Toda vez que eu preciso tomar uma vacina, inclusive a do corona, eu falei, moça, faz outra aí. Perdi, eu sempre perco. Imagina se isso tudo tivesse registrado no bloco. Toda a minha saúde ficaria lá. Tudo ficaria lá. Então, as NFTs, elas servem para ser carteira de motorista, diploma. Inclusive, tem um projeto que está saindo do papel, que se chama Soundbound Tokens, que é, inclusive, do dono da Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, que o nome é Tokenizando a Alma. Eu sei, o nome é feio, é ruim. Tokenizar a alma não faz muito sentido. Mas todo o histórico, desde quando você nasce, ele quer que fique em uma carteira sua, intransferível. E tudo que você fizer ali, seja um curso, seja uma palestra, fique ali, no bloco. Então imagina, às vezes o Maicon quer me contratar para uma palestra, eu falo, Maicon, já palestrei em tal lugar, já fui em tal evento, já fiz tal curso. O Maicon, ele tem que acreditar em mim. Agora, simplesmente, o Maicon fala, Yara, manda aí sua carteira. A gente elimina. Então, se você quer pedir o currículo de alguém, você fala, manda sua carteira. E quando o cara mandar a carteira, como eu expliquei para vocês, se tiver acesso à carteira da pessoa, você consegue ver tudo que ela já fez na vida. Então, se a gente, de fato, tiver uma carteira da vida, tokenizar nossa alma, a gente vai simplesmente, estou procurando emprego. Você vai lá, abre uma vaga de emprego, essa faz sentido para mim. Envio minha carteira. Tudo está ficando mais simples. E as NFTs vêm para descomplicar tudo isso. E cada vez mais empresas estão entrando com NFTs. Inclusive, a última que entrou agora, semana passada, foi a Starbucks. Para quem é detentor da NFT da Starbucks, vai conseguir ir até numa fazenda de café lá deles. Vai conseguir tomar café de cocô de passarinho. Estou brincando, mas tem um café que é de cocô de passarinho. Eu nunca tomei. Mas diz que é caro pra caramba. Então vai ter produtos exclusivos para quem é detentor da NFT, lojas exclusivas para quem é detentora da NFT. Então, NFT, que são tokens não fungíveis, ou seja, irreplicáveis, é muito além de uma obra de arte como Mona Lisa. É muito além. Entenderam? Às vezes eu me empolgo aqui, né, meu? Tinha o companheiro ali que queria fazer uma pergunta. A minha irmã e meu cunhado estão aqui. O que eu estou fazendo aqui? Esses dois aqui mexendo no celular, estou brincando. Estão prestando atenção. Oi, Yara. Nós estávamos fazendo uma pesquisa referente às regulamentações que vão sair tanto na Europa quanto nos Estados Unidos nos próximos meses. E tem economistas de dois lados, né? Economistas falando que as regulamentações que vão sair até final do ano, para o primeiro semestre de 2023, vão fazer com que as criptos subam.
E tem economistas falando que não, que as regulamentações vão trazer dificuldades para os usuários e tudo mais, e com isso vai diminuir a utilização, e daí ela vai cair. Então, o que tu acha que, referente ao primeiro semestre de 2023 ou até o segundo semestre de 2023, se essas regulamentações vão ajudar ou vão piorar a situação econômica das criptoativas? Maravilha. Num primeiro momento vai prejudicar. Inclusive, todas as vezes que as pessoas falam sobre regulamentar, todo mundo fala, meu Deus, agora acabou a farra do boi. Mas a questão é que a gente não vai conseguir ficar com isso muito tempo sem regulamentar. Então, no primeiro momento, as criptomoedas vão cair, só que as pessoas vão entender como usar. Por quê? Aqui no Brasil, por exemplo, é uma normativa, que é um bem. Aqui no Brasil, como ela é um bem, ela tem regras específicas para um bem. Um bem pode ser vendido até 35 mil reais, pode ser que todo 35 mil reais é lucro e você não paga imposto. É a regra de um bem. Quando ela for um ativo regulamentado pela CVM, ela cai para uma outra regra, que é até 20 mil reais. Então, quem tem lucro com ações tem que ficar esperto e vender até 20 mil reais por mês para não pagar imposto. Quem tem criptomoeda pode vender até 35 e não paga imposto. Quando regulamentar de fato, no primeiro momento as pessoas falam, ai, ferrou com tudo, acabou com tudo, e agora? Mas depois as pessoas vão ir se acostumando. Eu não vejo a regulamentação como algo ruim. Eu vejo a regulamentação como algo normal e que vai acontecer em algum momento. Vai deixar de ser terra sem lei e vai acontecer em algum momento. Inclusive, os países estão criando as suas CBDCs, que são as moedas digital, né? As moedas fiduciárias vão se tornar digital. Mas todo mundo fala assim, cara, mas daí vai facilitar para eles imprimirem, né? Porque daí é só apertar um botão, brum, emite mais um monte de CBDC, como real digital, dólar digital, ien digital. A questão é que a mesma facilidade de impressão também traz uma economia. Imprimir dinheiro é caríssimo. Lá na Inglaterra, que a rainha Elizabeth morreu, eu nem sabia disso, cara. Toda vez que... Também, que eu não sabia, né? A mulher viveu 150 anos. Mentira. Ela viveu 96. Daí eu fui estudar os impactos que a Inglaterra ia ter com a morte da rainha. E um dos impactos é, toda vez que um rei ou rainha morre, eles têm que trocar todas as cédulas. Recolhe tudo e troca tudo, e daí vai vir com a cara do príncipe. O problema é que ele já está velho também em judiação. A mulher não morria para o cara sumir. Isso é muito curto, cara. Isso é muito curto. E para fazer toda essa troca, vai custar 3,5 bi. É tipo assim, um absurdo. Imprimir dinheiro também é muito caro, cara. É bizarro. Então, tudo tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Outra coisa que é muito positiva. A gente sabe que tem muita corrupção, independente de qual governo entra. Tem muita corrupção. Uma das maneiras mais fáceis da corrupção é a tal da rachadinha. Você contrata os cargos comissionados e fala, amigão, seu salário vai vir 20 mil, mais 19 é meu. Milão é só seu, tá? Isso é o sistema da rachadinha. Daí cai lá no banco, o cara vai lá e fala, quero sacar. Para pra fora. Ai, gente, eu não aguento. Mas quinta-feira, umas horas dessas, se eu for só muito séria, vocês vão me largar aqui falando sozinha, né? Mas vamos lá. Sistema da rachadinha, a pessoa recebe um salário de 20 mil, vai lá no banco e fala, me dá os meus 20 mil. Na hora que torna papel, faz o que quiser com o papel e não deixa lastro. Ele pega, fica com 1.000, entrega 19 mil para o político que contratou ele e ninguém nunca mais vai saber o rastro disso. Agora, com o CBDC, não. Se tudo passar pela blockchain, o cara vai... Como é que ele vai devolver? E se todo mês ele pegar 1.000 para ele e 19 para o cara? A gente vai falar assim, vamos abrir a caixa preta, filho. Como assim? Você está todo mês devolvendo 19 mil? Então, tudo tem os seus benefícios e também tudo tem a sua parte ruim. A regulamentação, num primeiro momento, vai dar uma colapsada, vai dar aquela tensão, tipo assim, tá bom, o que a gente vai fazer agora? Mas depois as pessoas vão ter que ir se adaptando e começar a seguir a regra. Como aqui no Brasil, eu dei o exemplo. A gente pode vender até 35 mil e não paga imposto. Quando legalizar, vai ser até 20 mil e a gente vai ter que se readequando com tudo isso e aprender a viver com a regulamentação das criptomoedas. Respondido? Perfeito. Mais ninguém?
que, na verdade, tudo tem uma válvula, né? Tudo tem uma válvula. Então, num primeiro momento, assusta, porque a gente não sabe como é que vai ser essa regulamentação, se vai vir, ó, cada um vai ter que ter um limite de criptomoeda, a gente não sabe como isso vai vir. Então, no primeiro momento, até as pessoas terem um entendimento, vai assustar, né? Só que depois elas falam assim, cara, tá, é só eu me readequar. Eu podia vender até 35, vou vender até 19.999 e vida que segue. Então, o imposto das criptos vão ser diferentes. Só que o que é legal? Isso eu acho mais legal. Que os governos, eles não podem meter o louco e falar assim, vou taxar em 50%. Aí as pessoas falam, eu não vou declarar então, vou deixar na minha cold wallet e ele que lute. Então, pela primeira vez na vida, a gente tem opção. Se ele meter o louco e colocar uma carga tributária muito grande, a gente fala, fala sozinho aí, fica com o seu real aí, e a gente também mete o louco. Então, eu falo que, tipo, a gente tem opção. Se ele vir com uma coisa muito bruta, a gente também tem opção. A gente é só não passar pelas exchanges, porque as exchanges, como empresa, exchange é câmbio. É onde a gente, como se fosse uma casa de câmbio. Quando a gente quer viajar, a gente vai na casa de câmbio com real e pega a moeda que a gente precisa para viajar, como dólar. E as exchanges é só para isso, para você fazer o câmbio. Só que hoje em dia tem as OTCs que você não precisa das exchanges. Você liga para as pessoas e fala assim, estou precisando de X Bitcoin. Não passa pelas exchanges. O cara já te manda direitinho na sua cold wallet, não deixa rastro. Então, o governo vai ter que vir com uma regulamentação mais branda, pelo menos no começo, para a gente ir engolindo, porque a gente está acostumado numa terra sem lei. E se ele vir com uma regulamentação muito forte, a gente também tem outras opções, né? Então, num primeiro momento vai assustar, num segundo momento a gente vai achar uma opção, e se não achar uma opção, a opção vai ser a gente ficar ilegal, né? Eu não fico, mas vocês fazem o que vocês quiserem, as minhas é legalizado, tá? Todas. Yara, falando sobre tributação, como que é tributado o ganho na compra da criptomoeda, quando você traz para sua conta e transforma em reais? Então, isso era 15%, só que em novembro de 2021 eles soltaram um adendo nessa normativa, que eles falaram que agora não é mais só as criptomoedas que você trazer para sua conta. A partir do momento que você colocar em uma stablecoin, ou simplesmente o fato de você trocar uma pela outra, você já teria que pagar esse ganho de capital. Então, por exemplo, eu tenho Bitcoin, comprei Bitcoin a, 5 mil, e agora o Bitcoin está 20 mil. E eu quero vender isso, mas eu não quero vender e ir já para o dólar ou ir para o real. Eu quero já fazer uma transação que a gente fala que é no par multimoeda. Eu quero sair do Bitcoin e ir direto por Ethereum. Esse adendo que fizeram na normativa fala que quando você fizer essa troca de par multimoeda, você já é tributado em 15%. O problema é que não tem como fazer isso, não tem como eles fiscalizarem isso. Então, a única coisa que eles conseguem pegar é se você ficar trazendo muito dinheiro de moeda fiduciária. Então, por exemplo, todos os meses você recebe um Pix de 100 mil reais na sua conta. Você vai começar a chamar a atenção. E sempre que eles quiserem ver seu extrato, em cima do lucro, você é obrigado a pagar 15%. Então, se você trouxer em moeda fiduciária até 34.999, você fica isento. Então, você pode trazer para a sua conta moeda fiduciária todos os meses, isso independente se você teve muito lucro sobre isso. Agora, se você trouxer mais, e se esse mais teve lucro, você comprou o Bitcoin, teve um lucro aí exorbitante, em cima do lucro você paga 15% do valor que você trouxer. Mas a regra é até para o par multimoeda. Eu tenho que explicar isso, só que eles não conseguem, nem a gente consegue ter o controle disso. Até nós, players, traders, é difícil eu voltar para a moeda fiduciária quando a gente está numa bull run. Eu nunca volto para a moeda fiduciária dentro da exchange. Eu sempre troco uma pela outra. Opa, o Ethereum está se valorizando mais que o Bitcoin, vou para o Ethereum. Opa, a Gala começou a subir mais que o Ethereum. Eu troco de Ethereum para Gala e assim eu vou. E eu só regularizo quando eu trago tudo para o Brasil, que daí, de fato, se eu trouxer mais que 35%, 15% em cima do ganho que eu obtive com aquilo. Enquanto não tem pergunta, Yara, eu só preciso declarar quando eu trouxer mais que 35? Não. Você precisa informar. Informar é diferente de pagar. Então, você tira uma DARF zerada. Por que eu falo isso? Porque tem, inclusive, amigos meus
que estão sacando 34.999 todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês. Mas não estava declarando. Falei, cara, você só não precisa pagar, mas declarar você precisa, porque daqui a pouco você quer comprar um carrão, o governo vai falar assim, mas tá bom, da onde veio esse dinheiro? Então, todo santo mês você tem que declarar. Opa, estou trazendo esse dinheiro aqui, ó, 34.999, que eu ganhei com criptomoeda. Tira uma DARF zerada, paga ela, legalizou, 34.999. Próximo mês, legaliza outro, legaliza outro, legaliza outro. Se você não tirar a DARF, se você não declarar, na hora que você quiser declarar tudo que você já fez, você vai pagar os mesmos 15%. Então, é diferente isso. Todo valor que você for trazendo, é legal você ir declarando, tá? Oi? E eu vou dar outra informação, spoiler, que eu fiquei sabendo com os brasileiros lá que moram na fronteira. Se você encerrar o seu CPF no Brasil e ir para o Paraguai e ficar uns 2 anos por lá e depois falar que você quer voltar para o Brasil, todo o dinheiro que você ganhou no Paraguai, você entra com ele aqui e legaliza sem pagar nenhum imposto. Então fica uma dica aí. Não é nada ilegal, tá? Bom saber. Edição. Eu acho que cada palestra eu solto uma pérola, né? Eu acho que eu vou ser presa até o final do ano. Mas é verdade, e não é nada ilegal. Assim, eu falo que a gente não precisa fazer nada ilegal. Sempre tem um jeitinho, mas não é jeitinho ilegal. Cara, se você baixar o seu CPF aqui no Brasil e mudar para outro país e depois voltar e falar assim, nossa, eu sou muito bom, eu ganhei 10 milhões fora do país, quero entrar com isso aqui no Brasil, aceita? Eles vão falar, aceito, pode entrar, daí você não vai pagar imposto. Mas já fiquei sabendo de 2 pessoas do meu círculo que fizeram isso e deu super certo. Então eu estou passando uma informação, não é nada ilegal, dá para ser feito, usem como quiser. Eu não faço nada de errado, eu só passo informação, tá? Ai, Marco, tô me complicando. Pessoal, eu quero uma salva de palmas para a Yara. Agora, eu não apresentei ela igual apresentaram você em São Paulo, né? No congresso, no BitConf. Ah, por quê? O menino apresentou ela assim, ó. Gente, eu tô aqui para chamar a Yara, mas a mulher é rica, é bonita, é inteligente, eu tô me sentindo tão mal. E chamou ela para dar palestra. Eu falei, rapaz, que apresentação é essa? Eu nem lembrava. Ai, gente. Mas, gente, é uma gratidão enorme receber a Yara aqui. Admiro demais o trabalho dela e eu vi que vocês curtiram demais, né? E com certeza nós vamos fazer outras vezes, viu, Yara? Maravilha. Obrigado pelo convite, obrigada pela atenção de vocês. Ganhei? Caraca, obrigado. Até para não assustar vocês, eu chamo a galera de preciosos, tá? Então, quando vocês verem meu bom dia lá, é bom dia, preciosos. Então, só para não assustar. Então, preciosos, eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Vocês foram uma plateia ótima. Tem gente que não ri das minhas piadas. Então, obrigada, Maicon, pelo convite. E isso é sensacional, é importantíssimo. A gente levar conhecimento. Eu sinto muito feliz de conseguir falar isso e estar participando dessa transição, dessa evolução, dessa revolução, chamem como quiser, mas que, de fato, vai mudar a forma como a gente negocia e a forma como a gente tem o entendimento de dinheiro, vai mudar. Então, também seja uma sementinha. Fale para o seu companheiro, cara, eu fui numa palestra e você sabia disso? Que já foi bloqueado? Que não tem lastro? Que não tem limite? Que quando imprime, a gente perde poder de compra? Daqui a pouco todo mundo vai ser milionário, cara, e a gente vai comprar um Fiat Uno, que está quase 100 mil reais. Então, vão plantando a sementinha também. Quanto mais pessoas souberem que agora a gente tem opção, vai ser muito mais rápido essa aceitação e essa evolução. Obrigada, pessoal. E agora nós vamos fazer esse exercício, porque vocês sabem, né, quem é meu aluno já sabe, você vai gravar apenas 5% do que ela falou aqui. Você vai lembrar de uma história, você vai lembrar da piada, você vai lembrar de alguma coisa que chamou a atenção, mas só 5%. Agora, se você ensinar algo, você grava 95% do que você ensinou. Então, pega um ponto que você aprendeu agora com a Yara e explica para quem está do seu lado. Vai lá. Explica, vai lá. Uma coisa que te chamou a atenção. O que você gostou, o que você mais gostou da palestra da Yara, e explica para quem está do seu lado. Vai lá.
Vamos, seu Nabor. Vamos, explica aí, seu Nabor. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Aê, parece que todo mundo já é meu aluno, já sabia fazer. Vamos lá, pessoal. E eu quero finalizar esse momento de hoje trazendo também algumas informações importantes de mentalidade e educação financeira. Porque essas informações que a Yara trouxe, as informações que a Yara nos trouxe hoje, foi muito rica, muito importante. Mas nada disso vai trazer efeito para a sua vida se você não tiver uma mentalidade de riqueza e se você também não tiver educação financeira. Porque eu também fiz igual a Yara em 2017, eu comprei o Bitcoin, eu tinha comprado os primeiros 3 Bitcoins a R$ 3.300. Foi lindo, e ele subiu para 8. Eu falei, caramba, daí comprei mais um. Comprei 4 Bitcoins, e aí ele foi para 15. E eu falei, nossa, que coisa linda. E ele foi para 20, e ele foi para 70. Aí eu nunca tinha estudado sobre Bitcoin. Aí fui estudar. Né? Meu Deus, estou ganhando dinheiro com esse negócio, o que é isso? E aí as pessoas dizem, não, vai chegar a 100. Vai chegar a 100. Eu segurei, né? Não vendi no 70. Foi chegar a 100. Voltou para 12. Eu vendi os 4 a 12. Mas aí fiquei um bom tempo que eu nunca mais quis saber do Bitcoin. Mas por quê? Não tinha a mentalidade certa. Eu não tinha a mentalidade certa. Porque eu tinha que ter calculado que eu comprei 3 a 3.300 e 1 a 8.000. E vendi os 4 a 12. Vendi os 4 a 12. Eu ganhei dinheiro, mas eu só ficava pensando que eu tinha 4 a 70 mil e eu não vendi. Eu falei, caramba, eu tinha 240 mil e não vendi. E não vendi, 280, aliás, né? Eu não vendi. E fiquei revoltado com o Bitcoin e fiquei um bom tempo sem querer saber desse mercado. Porque entrei da maneira errada, sem ter conhecimento e sem buscar a informação. Sem buscar realmente entender o ativo. Então hoje eu quero trazer algumas informações. A Yara já trouxe sobre a criptoeconomia, eu quero trazer realmente sobre mentalidade. Educação financeira e mentalidade. Primeiro nós vamos entender hedônica, que é a ciência que estuda a felicidade. Nós vamos falar sobre construir a mentalidade de sucesso, entender os quadrantes financeiros e aprender a calcular seu fator de prosperidade. Dá para calcular se você está no caminho do enriquecimento ou se você está no caminho de ficar cada vez mais pobre. Ok? E sonhar, planejar e executar. Vai ser bem breve e bem objetivo, mas vai ser um conteúdo que vai agregar muito valor. Primeiro, hedônica. Vamos ler juntos comigo? 1, 2, 3 e... Rapidamente, a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos, ou de mudanças de vidas. Não entenderam, né? Porque também a leitura foi horrível de vocês, viu? Vocês não têm noção como foi ruim de ouvir vocês lendo. Mas vamos lá. Se você tivesse 10 milhões hoje, você ficaria mais feliz? Quem ficaria mais feliz com 10 milhões na conta hoje? Um monte de hipócrita aqui dizendo que não ia ficar feliz, que não levantou a mão. Todo mundo ficaria feliz, mas o que a hedônica explica? Que você tem um acontecimento e aí você tem um pico de felicidade, mas 6 meses depois a sua felicidade, mesmo com 10 milhões na conta, vai voltar a ser a felicidade que você tem hoje. Porque felicidade é uma decisão, é um estado de espírito. Por isso que quando as pessoas dizem assim, dinheiro não traz felicidade, realmente, mas também pobreza não traz felicidade. Então se é para ser infeliz, vamos ser um infeliz rico. É muito melhor ser infeliz rico, com dinheiro na conta, do que ser um infeliz pobre. Concordam? Não traz felicidade. Porém, eu posso decidir. E essas informações sobre hedônica, eu trago de Sean Acor, um cientista social que escreveu um livro fantástico, na verdade vários, mas um dos melhores livros dele é O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Grande Potencial também é fantástico, mas O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele passou anos estudando a felicidade, fazendo estudos científicos humanos para entender como o ser humano vê a felicidade no sucesso. E através dos estudos ele entendeu que felicidade é uma decisão, é onde você está hoje. E, inclusive, ela é a ferramenta ideal para você alcançar o sucesso. Não é ser feliz quando alcançar o sucesso. Não é ficar feliz quando alcançar o sucesso. É ser feliz hoje para alcançar o sucesso.
Ok? E aí ele traz uma informação incrível, um exemplo fantástico, que é momento versus existência. Existência é algo que você precisa conquistar. Momento, você paga por ele. Uma festa, a Yara estava lá em Nova York, lá na festa do macaco, conhecendo o Snoop Dogg. É um momento incrível, fantástico, ela se diverte, ela curte. Um momento, aquilo traz felicidade? Sim. Mas aí ela tem uma conexão com a irmã dela, carinho, amor, afeição, um relacionamento bacana, uma amizade bacana. Isso não dá para comprar, isso é conquistado. Conquistado com o meu comportamento, com o meu jeito de ser, com o meu respeito, com a minha empatia, com o meu amor. Eu conquisto. Eu posso ir para uma balada e me divertir, mas ser feliz em casa no almoço de família é uma conquista. Então, a felicidade, ela passa por existência e momentos. Quando você tem uma conexão com a sua esposa de amor, carinho, sexo, a amizade, o respeito, a empatia, isso você conquista, você não consegue pagar por isso. Quando seu filho olha para você e diz, pai, eu te admiro muito, pai, eu te amo, você não paga por isso. Você precisa conquistar. E as pessoas estão se entupindo de momentos. A melhor balada, a melhor festa, a melhor viagem, é sempre uma viagem melhor que a anterior, porque elas não conseguem viver existência. Elas não conseguem se conectar de verdade para realmente encontrar uma felicidade verdadeira. Se a gente fosse comparar existência e momentos, eu posso escolher um ou outro? Não, os dois são importantes. Mas se eu fosse comparar, eu diria que é como a picanha. Existência é a carne. Momento é aquele dedinho de gordura, que tempera a carne, dá sabor, mas se você comer só a gordura, vai fazer mal, concorda? Então as pessoas estão se entupindo de momentos, se entupindo da gordura, porque elas não conseguem conquistar existência. Respira fundo. Dá uma cutucada em quem está do teu lado assim, ó, vai conquistar a tua existência, criatura? Vai lá. A construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é o que define a nossa realidade. Presta atenção nisso. Olha para mim. A construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é o que define a nossa realidade. Vamos lá. É o processo de ressignificação. 10% é o que acontece na minha vida. 90% é o que eu faço com o que acontece. 10% é o que aconteceu, o problema, a dificuldade, a barreira, o desafio, mas 90% é como eu olho isso, como eu enxergo esse problema, como eu enxergo essa barreira. Se eu olho para qualquer problema na minha vida como fim do mundo, como algo para eu cair em depressão, como algo como se minha vida tivesse acabado, aquilo vai me afetar absurdamente, porque é uma construção mental. Eu decido. Tem pessoas que passam por desafios muito maiores do que o seu e estão firmes. Donald Trump, quando ficou bilionário, perguntaram para ele numa entrevista, como é ser um bilionário? Ele respondeu, antes eu resolvia problemas de um milionário. Agora eu resolvo problemas de um bilionário. Ou seja, o tamanho do problema só aumenta. A diferença é como eu olho esses problemas. A minha construção mental para lidar com esses problemas. T. Harv Eker, no livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala que é para como você olha o tamanho do problema. Ele diz, se você é um cara nível 10 e está enfrentando um problema nível 5, você olha para o problema e diz, vou passar isso aí. Mas se você é um cara nível 5 e olha para um problema nível 10, aí você diz, nossa, e agora o que aconteceu comigo? A minha construção mental. Então, toda vez que você tiver um problema, que estiver tirando o seu sono, que estiver te trazendo ansiedade, te trazendo angústia, T. Harv Eker diz, apenas se olhe no espelho e diga, pequeno, pequeno, pequeno. Porque é você que está sendo pequeno diante do seu problema. Você não está fazendo uma construção mental para lidar com isso.
Você está fazendo uma construção mental se sentindo diminuído diante daquele problema, se sentindo incapaz ou impotente diante daquele problema. Então, como você tem olhado para os desafios da sua vida? Como você tem olhado para os problemas que acontecem no seu dia a dia? Por quê? Olhar a Yara aqui, viajando pelo mundo, palestrando, multimilionária. E aí você pensa assim, não tem problema nenhum, como é boa a vida dela. Vai viver a vida dela. Vai ver se ela não tem um monte de problemas, às vezes muito maiores do que os seus, mas ela lida com eles, porque a construção mental dela permite isso. Se você está se paralisando diante dos problemas da vida, o que está faltando para você é construir uma mentalidade muito mais ativa e muito mais empoderada. E entrando, nós vamos falar, eu vou trocar aqui a parte intelectual, vou falar intelecto e vou falar emoção, porque a construção de uma mentalidade de sucesso passa pela construção das suas emoções e da sua mentalidade. É intelecto e emoção. Não dá para fazer só com um e não dá só para fazer com o outro. Tem que ter os dois. Nós temos que fazer essa construção. Depois eu vou falar para vocês do nosso treinamento toda segunda. Robert Kiyosaki, já há muitos anos, ninguém nem aguenta mais, porque ele vai fazer as palestras do congresso, ele fala toda vez a mesma coisa. O pessoal já até vaiou ele nas palestras, porque ele fala sempre a mesma coisa, mas a realidade é que isso aqui é fantástico. Claro que ele podia também dar uma melhoradinha, ele está 20 anos falando isso. Né? Mas, Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre os quadrantes financeiros. Ele fala da coluna da segurança, da coluna da liberdade. Na coluna da segurança, eu tenho o empregado. Trabalha para o dinheiro, busca segurança e comodidade, sempre em busca de um trabalho melhor. Aqui nós estamos na zona de sobrevivência. Por quê? Eu troco o meu tempo, eu troco as minhas horas por dinheiro. Existe um limite de horas que eu posso vender todos os dias. Concordam comigo? Então eu tenho um teto. Eu não consigo escalar os meus ganhos sendo empregado. Eu posso aumentar, eu posso ter uma promoção, eu posso estudar e conseguir um emprego melhor. Porém, a quantidade de horas que eu posso vender todos os dias, ela é limitada. Ok? Ainda na coluna da segurança, nós temos o autônomo. O autônomo é o cara que compra o próprio emprego. Então ele é dono do próprio emprego, ele trabalha sozinho e o resultado depende do esforço diário dele. Se faltar ou adoecer o negócio, desaba. Se o cara quiser se programar para ter umas férias de 30 dias, ele fica 30 dias sem produzir, sem faturar. Qual é essa aqui? Essa aqui é a zona de esgotamento. Esse cara não pode tirar férias. Se ele não tiver, inclusive, um planejamento financeiro, uma educação financeira para poupar dinheiro, para fazer reserva, ele está sempre vendendo almoço para comprar janta. Ok? 60% da população mundial está aqui. 65? Quem falou 60? É 60 ou 65? Eu posso estar confundindo. 35% da população mundial está aqui. Eu acho que aqui é 65 e aqui é 30. Tem uns 5 aqui que eu fiquei incerto agora. Alguém falou ali, eu fiquei incerto. 60% aqui, 35% aqui. Então nós temos 95% da população na coluna mundial, tá? Na coluna da segurança. Na coluna liberdade, nós temos o dono de um negócio. O dono de um negócio, ele tem um sistema trabalhando para gerar dinheiro. Ele pode estar de férias em Punta Cana, como nós estaremos, né? Levanta para nossos consultores. Estaremos lá em fevereiro. Mas o dinheiro continua girando, porque o negócio dele trabalha para ele. Você investe na própria empresa para ela te render frutos. Está errado aqui. Aqui é a zona de desempenho. Eu construí uma máquina que trabalha para mim. Não é aquele empreendedor, aquele dono de negócio, que se ele não estiver na empresa, nada funciona. Não, esse aí está aqui na zona de esgotamento do mesmo jeito. Ok? E nós temos aqui o investidor. Zona de recuperação. Aqui o dinheiro trabalha para você.
não requer esforço diário do agente para ter resultado. Desfruta da verdadeira liberdade. Aqui o cara pode passar o ano todo viajando, o dinheiro continua trabalhando para ele. Aqui é a zona da liberdade. 4% da população mundial está aqui. E 1% da população mundial está aqui. Ah, Michael, mas eu gosto do meu trabalho, eu gosto de ser autônomo, eu gosto de ser empregado. Mas você tem que entender uma coisa. 5% do dinheiro do mundo está aqui, para ser dividido com 95% da população. E 95% do dinheiro do mundo está aqui, para ser dividido com 5% da população. Qual é o nome do jogo? Você precisa migrar de quadrante. Como eu faço essa migração de quadrante? Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que... Podemos ter mais do que já temos, porque podemos nos tornar melhores do que somos. Vamos lá. Ser rico não é uma condição monetária, é um estado de espírito, um estilo emocional, uma maneira diferente de se comunicar, pensar e sentir. E a riqueza verdadeira é aquela que combina as 3 dimensões humanas. Quais são as dimensões humanas? Ser, fazer e ter. Como assim, Michael? Ser, as minhas crenças de identidade, o meu valor próprio, quem eu sou como esposo, como marido, como pai, como profissional, quem eu sou. As minhas crenças de identidade determinam isso. Meu fazer, minhas crenças de capacidade, eu posso, o que eu sou capaz de fazer, como eu me sinto capaz diante dos desafios. E as minhas crenças de merecimento, eu mereço. Agora entenda, o que determina eu fazer dinheiro e me manter com dinheiro são minhas crenças de merecimento. A pessoa que tem falha na sua crença de merecimento, a pessoa que traz muito sentimento de culpa, a pessoa que traz muito sentimento de vergonha, timidez, ela não consegue trabalhar suas crenças de merecimento. E ela vive uma gangorra, uma montanha-russa financeira. Ela tem crença de capacidade, então ela age, ela faz dinheiro, mas como ela não tem crença de merecimento, ela não consegue se manter com dinheiro. E ela volta para onde ela está programada. E ela fica nessa, ganha, perde, estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre. Já teve momentos na sua vida que você ganhou muito mais dinheiro do que você está ganhando hoje? Quem já passou por isso, levanta a mão. Tem uns 20% corajosos e mais uns 30% que não falaram nada. Mas a maioria das pessoas, até porque nós temos um estilo educacional. Ó, menino, como você se comportou na escola, como você comeu tudo, a sua verdura, você está merecendo, então você vai ganhar um presente. Ah, a mamãe está fazendo isso para você porque você se comportou. Os pais esquecem de construir nos filhos a base, o ser, a crença de identidade. Meu filho, não é porque você se comportou. Você merece porque você é meu filho. Independente do resto. Michael, mas e como é que a gente vai educar desse jeito? Simples, com amor. Se eu tenho que ferir a crença de merecimento do meu filho para conseguir impor um resultado, eu estou desconstruindo a identidade dele. E aí nós temos um monte de pessoas que invertem isso aqui. O ter está aqui na base. Eu sou o dinheiro que eu tenho, eu sou o carro que eu dirijo, eu sou o meu cargo profissional, eu sou o meu status. Se eu perdi o dinheiro, se eu perdi o carro, se eu perdi a casa, se eu perdi o status profissional, acabou quem eu sou. Porque eu estou pautado em ter. A minha base está no ter. Mas a base verdadeira precisa ser o ser, quem eu sou. Porque aí quem eu sou independe do dinheiro que eu tenho, independe do carro que eu dirijo, independe da minha profissão ou do meu resultado profissional.
E se acontecer alguma coisa, eu construo tudo de novo, porque eu sei quem eu sou. Respira fundo. Conversa com quem está do teu lado. Quem é você hoje? Como profissional, como esposo, como pai, como filho. Quem é você hoje? Rapaz, não combinou essa palestra depois da outra. Lição. Quem está me ouvindo, bate uma palma. O que você prefere hoje? Receber... O que você prefere? Olha essa pergunta aqui. Receber 1 milhão hoje ou receber R$10 dobrando diariamente por 30 dias? Vamos lá. Quem quer receber 1 milhão hoje? Levanta a mão. 40 por hoje. 40% quer 1 milhão hoje. E quem gostaria de receber R$10 dobrando diariamente por 30 dias? Tem gente que não escolheu nenhum nem outro. R$10 dobrando por 30 dias dá 1.703.740.824 reais. Aí Einstein diz o seguinte: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. E aí é justamente a educação financeira que te permite, aquilo que a Yara acabou de citar, de Warren Buffett, o mercado transfere diariamente dinheiro da mão dos impacientes para os pacientes. E quando nós falamos de fazer dinheiro, quanto tempo para fazer meu primeiro milhão? Se você usar um investimento que gira em torno de 8% ao ano, agora está um pouquinho melhor, os investimentos convencionais vão 12, 13, até 14, mas se você usar um investimento convencional, e aí eu vou dizer uma coisa para você, se você pegar aqueles livros de educação financeira que o cara fala de você juntar dinheiro por 40 anos, fuja. Fuja. Gente, se economistas soubessem ficar ricos, eles seriam ricos. A verdade é essa. Desculpa, hoje uma pessoa que falou, eu não vou citar o autor, que daí pode ser que alguém goste aqui, mas eu fui ler o livro do cara, ele fala isso, se você juntar R$100 por mês durante 40 anos, você vai fazer o primeiro milhão. Gente, daqui 40 anos R$1 milhão não vale mais nada. Não vale mais nada. Outra, o cara ter perseverança de juntar R$100 por mês durante 40 anos, puta que pariu, gente. É loucura demais. Então, se você ler um livro de economia que fala essa asneira aqui, gente, é uma imbecilidade. R$250 por mês, durante 44 anos eu vou ter R$44 mil. Durante 30 anos eu vou ter 349 mil. 43 anos eu vou ter 1 milhão. Pô, daqui 43 mil não vale mais nada. Se em 28 anos o real derreteu 86% do seu poder de compra, o que você comprava com R$14 quando ele foi lançado, você está comprando com R$100 hoje, quanto que vai valer R$1 milhão daqui a 43 anos? Percebe? Então, primeiro, nos nossos treinamentos, o que nós trabalhamos? Primeiro, o conceito de alavancagem. Você precisa ganhar mais. Você tem que abrir sua mente para fazer mais dinheiro. Não é você pensar com a frieza. Sabe aquela historinha do lago? Eu contei até segunda-feira na aula. Aquela historinha, o cara estava pescando e aí ele pegou um peixe grande, carnudo, sem espinho, jogou fora. Pegou uma traíra bem pequenininha, cheia de espinho, colocou dentro do barco. Pegou outro peixe grande, jogou para fora. Pegou um peixinho pequeno, colocou no barco. E aí ficaram curiosos, mas que estilo de pesca é esse? O senhor joga os melhores peixes de volta no lago e os pequenos, cheios de espinho, ruim de preparar, você põe no barco dele, que a minha frigideira é desse tamanho aqui lá em casa. Então ele só pegava os peixinhos que cabiam na frigideira. E aí você pensa, é loucura, só que nós fazemos a mesma coisa.
Você quer fazer o seu planejamento estratégico, o seu planejamento financeiro, pensando exatamente com o tamanho da sua frigideira? Não, nós temos que aplicar o conceito de alavancagem, estratégias para que eu fature mais, para que eu ganhe mais dinheiro, ok? Agora, se eu quiser atingir meu primeiro milhão com criptomoedas, e eu fizer isso aqui baseado, assim, bem conservador, baseado no histórico de mercado. 5 anos, 61 mil, 10 anos, 700 mil. Gente, isso aqui é contando com o mínimo do mínimo do mínimo. R$500, em 10 anos eu estou com 1,5 milhão. Em R$1.000, eu estou com 2.800.000. Em 10 anos, com R$3.000, eu estou com 8 milhões aplicado. Mas isso investindo da maneira certa. Ok? Respira fundo. Agora vamos fazer o cálculo, e aí a gente vai encerrar. Existe um cálculo para saber se você está no caminho do enriquecimento ou se você está no caminho da pobreza. Se você está morto ou perdido. Ok? Esse cálculo é uma forma bem simples. É renda versus poupanças versus investimento. Como assim? Olha o seguinte. O que vai determinar os meus ganhos? Primeiro, é a minha renda, quanto eu ganho. Vezes o quanto do que eu ganho eu consigo poupar. E vezes o tipo de investimento que eu utilizo. Ok? É isso que vai determinar se eu estou no caminho da riqueza ou não. Vamos lá. Aqui eu tenho a tabela para fazer esse cálculo. Vamos imaginar que a pessoa ganha R$5.000. Ela ganha R$5.000. O cálculo... O que aconteceu com a tabela? Fui eu? Enquanto ele arruma ali. Vamos dizer que eu ganho R$5.000 e eu consigo poupar 10%. Voltou? Obrigado. Voltou 10, eu consigo poupar 10% dos meus ganhos e eu tenho um investimento que me rende 12% ao ano. Ok? Então, R$5.000 é 0,5, 10% é 1 e 12% ao ano vai dar 12. Então, a gente vai fazer o seguinte, 0,5, alguém faz a conta para mim? Alguém pega a calculadora aí? 0,5 vezes 1 vezes 12. 6. O meu fator de enriquecimento é 6. E o que acontece? De 5 a 15, zona de conforto. Eu estou neutro. Dessa maneira, eu não vou conseguir enriquecer. Agora, vamos lá. Se eu mudo, eu tenho os mesmos R$5.000, mas eu consigo poupar 20%. Aqui ele já aumenta o meu fator de enriquecimento para 2. Mas eu tenho uma aplicação que me rende 60% ao ano. Aí o meu fator de enriquecimento é 60. Faz a conta aí, 0,5 vezes 2 vezes 60. Com a mesma renda, onde é que eu estou? Estou focado. Eu começo a melhorar meu resultado. Percebe? O que vai determinar você melhorar a velocidade do seu enriquecimento é o quanto você ganha, sua capacidade de poupar e principalmente o tipo de investimento que você escolhe. Ok? A gente faz esse cálculo com bastante... No treinamento a gente faz. Outro fator de prosperidade e a gente já vai encerrando aqui. As pessoas, elas vivem meio que no automático. No automático. E aí o que acontece? Uma regra para você começar a construir suas crenças de merecimento. Pagar-se primeiro. Porque o cara recebe o salário, o cara não vê nem a cor. Ele recebe o prolabore dele, ele paga todo mundo e para ele não sobra nada. Você precisa se premiar. Então, primeiro, um exercício de enriquecimento. Pagar-se primeiro. Doar. Porque doar fortalece a sua crença de merecimento. Você se sente como alguém que fez o bem. Aí você constrói uma crença de merecimento.
depois pagar todas as contas, investir para ser rico e poupar para os seus sonhos. Siga isso aqui na risca. Os 2 primeiros, para você construir sua crença de merecimento. Aqui, para você ficar em paz. E aqui é para você poupar para o futuro. Ok? Fica de pé um pouquinho. E só para mexer vocês. Fala para quem está ao teu lado, faz a continha aí, como é que está o teu fator de enriquecimento. Vai lá.